Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de História do Brasil. Agora nós vamos para o período imperial brasileiro, começando a falar do primeiro reinado, período histórico compreendido entre 1822 e 1831. Corresponde ao reinado de Dom Pedro I, justamente o primeiro imperador do Brasil. Vamos lá então, gente. Começar analisando a formação do Estado Nacional Brasileiro. Afinal de contas, no ano de 1722, como nós já verificamos em aulas anteriores, ocorreu a separação entre o Brasil e Portugal. O Brasil passou a ser um Estado independente. Portanto, a partir desta data, era necessário a formação do Estado Nacional Brasileiro. Uma das primeiras preocupações de Dom Pedro I era justamente consolidar o processo de independência do Brasil. E essa consolidação ocorreu da seguinte maneira: com a manutenção da ordem socioeconômica herdada do período colonial, que apresentava as seguintes características: monocultura, latifúndio, agroexportação e escravismo. Veja só, quais foram os grupos sociais que apoiaram Dom Pedro I no processo de emancipação política brasileira? Gente, os grupos políticos foram as elites, a aristocracia rural e também os comerciantes brasileiros que não desejavam perder os seus privilégios estes que haviam sido conquistados durante o período joanino, principalmente com o rompimento com o Estatuto Colonial, o fim do chamado Pacto Colonial, o exclusivo metropolitano, o direito de Portugal monopolizar a nossa economia. Então, esses grupos elitistas, desejosos de manterem seus privilégios sociais, econômicos e políticos, aliançaram-se ao príncipe regente Dom Pedro para que o mesmo promovesse a independência do Brasil, e ela se dá dessa maneira, mantendo as características herdadas do período colonial. O Brasil permanece sendo um país essencialmente agrário, agroexportador, para ser mais exato, mantém a estrutura de trabalho vigente, mão de obra escrava, mantém também as grandes propriedades, o chamado latifúndio, e essa característica monocultora de nossa economia, justamente porque esse processo de emancipação política, o nosso processo de independência, foi conduzido pelas elites brasileiras e não pela população em geral. Portanto, nós não temos uma ruptura do ponto de vista social e econômico. Isso é uma característica fundamental que você tem que ficar atento. Bem, após a independência do Brasil, ocorrem alguns conflitos em determinadas regiões brasileiras. Esses conflitos são organizados por comerciantes portugueses, autoridades portuguesas e até mesmo por militares portugueses que se recusavam terminantemente a reconhecer a independência do Brasil. Portanto, ocorrem guerras de independência, que são revoltas contrárias à independência do Brasil, promovidas por esses elementos portugueses nas províncias da Bahia, Maranhão, Piauí, Grão-Pará. Nessas localidades, autoridades portuguesas, militares portugueses, não aceitam o rompimento definitivo com Portugal. Pegam em armas para manter o Brasil enquanto colônia portuguesa. O mesmo ocorre também na denominada província cisplatina. A província cisplatina ou Banda Oriental, que corresponde atualmente ao Uruguai, também surge uma revolta
Desta vez, uma revolta de cunho separatista. Os habitantes da província cisplatina reivindicam a independência em relação ao Brasil. Este território, a província cisplatina, havia sido anexado durante o período joanino. Dom João enviou tropas para a banda oriental e anexou esse território, a chamada província cisplatina. E ela permaneceu junto ao Brasil. Só que, evidentemente, os habitantes da Cisplatina não se sentiam brasileiros de forma alguma. Eles queriam a sua emancipação política. Para combater essas revoltas contrárias à independência do Brasil, Dom Pedro contratou mercenários, sobretudo mercenários ingleses, para reprimir tais movimentos. Para pagar esses gastos com essas guerras, essa manutenção de soldados, a contratação de mercenários, Dom Pedro teve que elevar substancialmente os impostos, o que, por sua vez, acaba gerando descontentamento por parte da população. Mas o grande objetivo de Dom Pedro foi alcançado, ou seja, a manutenção da unidade territorial do país. O Brasil não foi fragmentado. Veja bem, meu caro aluno, uma outra característica muito importante do processo de independência política do Brasil, que diverge do processo de emancipação política da América Espanhola. Lá na América Espanhola, o processo de emancipação política também foi liderado pelas elites coloniais, os chamados crioulos, que pegaram em armas para promover a independência da América Espanhola. Porém, após esse processo, ocorreu uma fragmentação política, surgindo várias repúblicas nesse território. Poderíamos citar Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, Colômbia, entre outros. Aqui na América Espanhola, esse fenômeno não aconteceu. Não aconteceu porque o Brasil permaneceu unido territorialmente. Não houve fragmentação. Esse processo, que tinha à frente o príncipe regente, ou seja, o herdeiro de Portugal, contribuiu para a manutenção da unidade territorial brasileira. No mapinha nós temos aí os locais onde ocorreram as lutas pela independência do Brasil. Foram no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí, na Bahia, também na província cisplatina. Nessas localidades ocorreram guerras que duraram alguns meses, o que fez com que Dom Pedro contratasse soldados mercenários para combater esses focos de rebelião portuguesa. E também vale dizer que nessas guerras nós tivemos uma intensa participação popular. É verdade, na guerra pela independência do Brasil, muitas pessoas, já com um sentimento de amor ao solo pátrio, pegaram em armas para defender a independência do Brasil, como foi o caso da província da Bahia. O movimento pela independência da Bahia, que teve intensa participação popular. Tanto é que lá na Bahia nós temos a celebração do Dia da Independência da Bahia, que é o 2 de julho, Dia da Independência da Bahia. Perfeito, meus amigos? Muito bem. Um outro aspecto muito importante, uma outra preocupação de Dom Pedro I, era obter o reconhecimento externo da independência do Brasil. O Brasil havia se tornado um Estado livre, porém precisava do reconhecimento de outras nações. A nossa independência precisava ser legitimada. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi justamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, apoiados na chamada Doutrina Monroe. Professor, o que foi a chamada Doutrina Monroe? Meus queridos, Doutrina Monroe era um conceito trabalhado pelo governo dos Estados Unidos a partir
do presidente James Monroe, que era contrário a qualquer tentativa de recolonização europeia na América. Essa doutrina Monroe pode ser sintetizada na expressão América para os americanos, já mostrando quais eram os interesses dos Estados Unidos, já prevendo que a América pudesse ser sua área de influência, seu mercado consumidor. Por isso que os Estados Unidos vão apoiar os processos de emancipação política na América, tanto na América espanhola quanto na América portuguesa. Portanto, no ano de 1824, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, Estados Unidos. Por quê? Por causa da doutrina Monroe, América para os americanos, e já prevendo mercados consumidores. Em seguida, Portugal vai reconhecer a independência do Brasil e também a Inglaterra vai reconhecer a independência do Brasil. Era o ano de 1825. A Inglaterra intermediou o reconhecimento, a legitimação da independência do Brasil. A Inglaterra emprestou 2 milhões de libras esterlinas para que o Brasil pagasse a coroa portuguesa a título de indenização. Perfeito, meus amigos? O Brasil, para conseguir o reconhecimento de Portugal de sua independência, precisou pagar uma indenização equivalente a 2 milhões de libras esterlinas. Dinheiro este que o Brasil não possuía e contraiu empréstimo junto à Inglaterra. A Inglaterra também exigiu a renovação dos tratados de 1810, que davam privilégios alfandegários às mercadorias inglesas que entrassem no Brasil, pagando simplesmente 15% de alíquota de importação. E a Inglaterra também exige que o Brasil gradualmente promova o fim do tráfico negreiro. A propósito, esta é uma lei que não foi efetivada. É por isso que muitos afirmam que esta lei foi apenas para inglês ver. Perfeito, então, meus amigos? Muito bem. Uma outra característica que nós temos é a manutenção da dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Professor, como é que essa dependência acontece? Acontece por causa dos constantes empréstimos junto à Inglaterra e os impostos. Então o Brasil se torna independente do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico ainda continuávamos dependentes do capitalismo internacional. Leia-se, dependentes da Inglaterra. Muito bem. Temos então a nossa emancipação política, mas a preservação de nossa dependência econômica. Bem, um outro aspecto, uma outra preocupação fundamental de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador, era promover a organização política do Brasil. Veja bem, o Brasil, ao se tornar independente, em 1822, acabou adotando a monarquia. Ao contrário de todos os vizinhos aqui na América do Sul, que ao alcançarem suas respectivas independências políticas, adotaram regimes republicanos, o Brasil implantou um regime monárquico. O Brasil adotou uma monarquia e Dom Pedro I foi aclamado e coroado imperador do Brasil, protetor, defensor perpétuo do Brasil.
Perfeito? E Dom Pedro vai promover a organização política brasileira. Vai convocar uma Assembleia Constituinte com o objetivo de escrever a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial. 1823, esta Assembleia Constituinte redigiu o primeiro documento que seria um projeto constitucional. Projeto este que foi frustrado. Este projeto tinha o apelido de Constituição da Mandioca. Projeto que estabelecia uma submissão do Executivo em relação ao Legislativo, ou seja, uma submissão do imperador em relação ao parlamento brasileiro. O poder do imperador não estaria acima dos poderes políticos do parlamento brasileiro. Portanto, este projeto de colonização era anti-absolutista, não queria que o poder ficasse centralizado na figura do imperador. E ela estabelecia também o voto censitário, estabelecendo como critério para a participação política 150 alqueires de mandioca. É daí que vem o apelido que este projeto constitucional recebeu: Constituição da Mandioca. E qual era o objetivo dos membros da Assembleia Constituinte no Brasil, lá no ano de 1823, em estabelecer esse critério para a participação política? Eu digo para você que o objetivo era excluir da participação política elementos portugueses, que via de regra eram comerciantes no Brasil. Então, o objetivo era excluir, isolar politicamente os portugueses, estabelecendo então a chamada Constituição da Mandioca, que foi um projeto este que acabou frustrado. Por que esse projeto foi frustrado? Porque ele não foi aprovado. E por que não foi aprovado? Por uma questão muito simples. Primeiro, porque pretendia limitar os poderes do imperador Dom Pedro I. Segundo, porque iria isolar politicamente os portugueses. Sendo assim, Dom Pedro não aceitou esse projeto constitucional. Muito mais do que isso, meus amigos. Ele fechou a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia foi dissolvida. Dom Pedro promoveu a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte. E aí, junto com um Conselho de Estado, promoveu a outorga da primeira Constituição brasileira. No dia 25 de março de 1824, foi aprovada a primeira Constituição brasileira. Ou melhor, foi imposta a primeira Constituição brasileira. Anote aí no seu caderno a primeira característica fundamental da Constituição de 1824. Ela foi outorgada, ou seja, esta Constituição foi imposta pelo imperador, juntamente com o Conselho de Estado. Essa Constituição não foi promulgada e aprovada por uma Assembleia Constituinte, até porque Dom Pedro mandou os deputados de volta para casa, dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a primeira Constituição, uma Constituição outorgada, que estabeleceu também monarquia constitucional hereditária. Estabeleceu ainda o catolicismo oficial. Perceba aqui que nós temos uma relação direta entre Igreja Católica e o Estado brasileiro, através dos sistemas de padroado e beneplácito.
Isso significa, meus amigos, que a Igreja Católica estava atrelada ao Estado brasileiro, que o imperador se constituía numa autoridade máxima em relação à religião em território brasileiro. Sistema de padroado, sistema de beneplácito. As leis ditadas pelo Estado católico, lá diretamente de Roma, só teriam validade no Brasil com a autorização do imperador, com a anuência do chefe de Estado, do chefe de governo brasileiro, Dom Pedro I. E ainda assim, os religiosos no Brasil eram espécies de funcionários públicos. Quem pagava o salário dos padres era o governo. Quem indicava os bispos no Brasil era o governo, porque vigorava o regime de padroado e beneplácito. Isso significa que nós temos uma igreja atrelada, ou seja, uma igreja ligada ao Estado. Uma outra característica fundamental da Constituição de 1824 foi o fato dela estabelecer 4 poderes. Sim, 4 poderes. Além dos tradicionais executivo, legislativo e judiciário, trazia também o poder moderador. O poder moderador que seria exercido diretamente pelo imperador. Veja que essa Constituição estabelecia um legislativo bicameral, ou seja, 2 câmaras, deputados e senadores. E os senadores, a propósito, tinham cargo vitalício, é isso mesmo, Senado vitalício no Brasil. E essa Constituição, ela teve uma vida longa, afinal, ela teve vigência ao longo de todo o período imperial brasileiro. Ela vai de 1824 até 1891, quando foi a aprovação da primeira Constituição Republicana do Brasil. Ainda tem mais uma característica que eu já ia me esquecendo, uma característica muito importante da Constituição de 1824, era o fato dela estabelecer o voto censitário. O que é voto censitário, professor? É o voto baseado na renda do cidadão. Para que o cidadão tivesse direito à participação política, ele tinha que ter uma renda mínima. E qual era a renda mínima? Exatamente 100 mil réis anuais. 100 mil réis anuais. O cidadão então precisava ser do sexo masculino, maior de 25 anos de idade e receber pelo menos 100 mil réis anuais. Portanto, o voto era censitário. Beleza, meus amigos? Aqui temos um organograma da Constituição de 1824, que, como dissemos, trazia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Note que o poder moderador, exercido pelo imperador, está acima dos outros 3 poderes, o que dava ao imperador um grande controle sobre a política nacional. Perfeito? Era justamente o imperador quem indicava os presidentes de província e os conselhos provinciais. Vamos em frente então, gente. São os 4 poderes do império. Executivo, o imperador nomeia e demite ministros sem prestar contas a ninguém. Legislativo, o imperador escolhe os senadores a partir de uma lista tríplice indicada por cada província. Pode decretar a dissolução da Assembleia Geral, que corresponde ao parlamento, formado por deputados e senadores. E o poder judiciário, o imperador nomeia e demite os juízes a seu real prazer. E temos ainda o poder moderador, que é exercido, adivinha por quem? Pela cabeça coroada, ou seja, pelo imperador Dom Pedro I. Beleza? Lembrando ainda que o voto era censitário, voto baseado na renda do cidadão. Bem,
Diante da imposição da Constituição de 1824, é claro que houve muita reclamação. E essas reclamações acabaram gerando revoltas no Brasil. Por exemplo, a mais importante revolta ocorrida durante o primeiro reinado foi a Confederação do Equador, ocorrida exatamente no ano em que foi outorgada a nossa Constituição. 1824, Confederação do Equador, que aconteceu nas províncias nordestinas. Foi uma revolta de característica separatista, urbana, republicana e popular, e alcançou várias províncias nordestinas do Brasil: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. Esta revolta separatista começou em Pernambuco e acabou alcançando outras províncias brasileiras. Perfeito, então, meus amigos? Muito bem. Quais são as causas principais que levaram à ocorrência da Confederação do Equador? Aqui estão as causas elencadas para você. Autoritarismo de Dom Pedro I. Professor, de que maneira que se verificava esse autoritarismo de Dom Pedro I? Primeiro, nós tivemos a imposição de uma Constituição. A Constituição de 1824 foi outorgada. Segundo, ela estabeleceu 4 poderes, com o poder moderador sendo exercido exatamente pelo imperador Dom Pedro I. São características de uma arbitrariedade muito grande, de um autoritarismo visível a olho nu. Outra causa da Confederação do Equador: pobreza generalizada, crise econômica por conta do declínio da produção de cana-de-açúcar, e aí você tem crise econômica muito grande, levando a carestia, a uma crise de abastecimento. Tudo isso influencia na ocorrência da Confederação do Equador, além dos elevados impostos. Muitos impostos, principalmente impostos em épocas de guerra, para sufocar as revoltas anti-independência do Brasil, que a gente viu que aconteceu em várias províncias: Grã-Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Cisplatina. Claro que o governo tinha que fazer o quê, meus amigos? Cobrar impostos, porque guerras não são baratas. Não é barato a manutenção de uma guerra. Então, para sustentar essas políticas militares, era necessário a cobrança de elevados impostos. E essas cobranças de elevados impostos levavam a uma grande insatisfação, que por diversas vezes acabam levando a movimentos populares, a movimentos de revolta, como foi o caso da Confederação do Equador, que começou em Pernambuco e acabou atingindo algumas outras províncias brasileiras. Muito bem. Aí nós temos no mapa a Confederação do Equador, 1824. Como nós percebemos, ela começa em Pernambuco, mas acaba atingindo outras localidades do Nordeste brasileiro. Aqui uma outra imagem, onde nós vemos os participantes da Confederação do Equador. Esta é a bandeira da Confederação do Equador, que trazia os dizeres religião, independência, união e liberdade. Confederação do Equador. Os principais líderes desse movimento foram Paz de Andrade, Cipriano Barata, que a propósito já havia participado da Conjuração Baiana de 1798, Cipriano Barata, que era maçom também, e Frei Caneca. Frei Caneca é outra figura exponencial desse movimento.
Dom Pedro I, para sufocar essa revolta, contrata mercenários e aluga navios ingleses, o que, por sua vez, leva a um novo aumento de impostos e uma violenta repressão à Confederação do Equador, terminando com a prisão e a execução do Frei Divino do Amor Rebelo Caneca. Este camaradinha, o Frei Caneca, nosso amiguinho Frei Caneca, era um dos líderes da Confederação do Equador. Ele acaba preso e condenado à morte. Deveria ser enforcado, mas acaba sendo fuzilado. Frei Caneca é fuzilado, é condenado à morte, inicialmente por enforcamento, mas na ausência de um carrasco para promover o enforcamento do Frei Caneca, ele é fuzilado. Perfeito, meus amigos? Todos esses fatos, evidentemente, que acabam contribuindo para a crise do primeiro reinado. Uma série de fatores levam a essa instabilidade política, levam a essa séria crise enfrentada por Dom Pedro. Dificuldades financeiras, esse é um fator que leva a essa instabilidade, que leva a essa insatisfação, que gera crise de governabilidade para Dom Pedro I. O Brasil possuía queda nas exportações. O Brasil não tinha um produto que sustentasse a sua balança comercial. Não temos ainda um produto de destaque. A cana-de-açúcar está em queda. O café ainda não é um produto de destaque. Ele só vai se tornar posteriormente. O Brasil tem constantes empréstimos para, principalmente, sufocar essas revoltas. E são várias revoltas. O Brasil tem uma crise econômica, tem inflação, tem dívida externa. O Brasil não tem um produto significativo em sua pauta de exportações. E o Brasil possui também grandes despesas militares para, evidentemente, manter a paz em território nacional. Veja que nesse período, entre 1821 e 1830, que é justamente o período mais ou menos quando ocorre o primeiro reinado, o Brasil não tinha uma economia ainda estabilizada. A cana-de-açúcar ainda era o produto que predominava nas exportações brasileiras, com um percentual superior a 30%. Perfeito? Percentual este que era superior às exportações de algodão, de café, que começava a ter destaque, de couros e também de fumo. Porém, o Brasil importava muito mais do que exportava. Isso gerava um desequilíbrio na balança comercial brasileira, tendo como principais repercussões desvalorização da moeda brasileira, inflação e elevação da dívida externa. Como nós podemos observar nesta tabela, pessoal, via de regra, na maior parte do período do primeiro reinado, o Brasil apresentou uma balança comercial deficitária, ou seja, na maior parte do tempo em que durou o primeiro reinado, 1822-1831, o Brasil acumulava dívidas. O Brasil importava mais do que exportava. Isso acaba gerando crise econômica do país, é um dos fatores que levam à instabilidade política do primeiro reinado. Um outro fator importante que leva a essa instabilidade política era o autoritarismo de Dom Pedro I, verificado, por exemplo,
na outorga da Constituição de 1824, na imposição do poder moderador, na violenta repressão à Confederação do Equador, inclusive condenando à morte um padre, o Frei Caneca. Dom Pedro também tinha pesadíssimas críticas feitas pela imprensa. Outro fator importante é a questão sucessória em Portugal, 1826. Nessa data morre lá em Portugal o rei Dom João VI e Dom Pedro I, como filho primogênito, era o herdeiro ao trono português. Dom Pedro ele vai participar desse processo de sucessão ao trono português, indicando a sua filha, Dona Maria da Glória, menor de idade, tinha 6 aninhos apenas, para ser a rainha de Portugal, e nomeando o seu irmão, Dom Miguel, seu irmão mais novo, irmão de Dom Pedro, no caso, para ser o tutor de Dona Maria da Glória. Só que Dom Miguel acaba usurpando o trono, dá um golpe de Estado e derruba Maria da Glória, se tornando rei de Portugal. Então, Dom Pedro ele vai para Portugal para lutar com Dom Miguel. Havia um medo por parte da sociedade brasileira, de uma parcela da sociedade, pelo menos, que o Brasil pudesse ser recolonizado, que Dom Pedro pudesse reunificar essas duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa brasileira. Então isso causava um certo temor, essa intromissão de Dom Pedro na sucessão ao trono português. Temos ainda como fatores importantes a Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai tornou-se independente em 1828. O Brasil gastou muito dinheiro nessa guerra, contratou soldados mercenários ingleses, elevou os impostos e, no final das contas, o que aconteceu? A província cisplatina acabou se tornando independente. 1828, surgindo então a República Oriental do Uruguai, por intervenção da Inglaterra. A Inglaterra não deixou a província cisplatina nem se unir à República da Argentina e nem permanecer como território do Império Brasileiro. A Inglaterra acabou intervindo nesse assunto interno da América do Sul e apoiou a independência do Uruguai. Portanto, o Brasil gastou inutilmente muito dinheiro nessa guerra entre 1826 e 1828 e acabou perdendo esta batalha. A Inglaterra apoiou a independência do Uruguai para evitar a Argentina ou o Brasil controlassem a região do Rio da Prata, importante local para a entrada de mercadorias inglesas na América do Sul. Temos ainda outro fator importante, a violenta repressão à Confederação do Equador, inclusive com o assassinato do Frei Caneca. Ele foi condenado à morte, acabou sendo fuzilado, foi para o paredão de fuzilamento. E Líbero Badaró, um jornalista em São Paulo, que tecia severas críticas ao governo de Dom Pedro, também acabou sendo assassinado. Acredita-se que a mando do imperador Dom Pedro I. Todos esses fatos, todos esses eventos históricos contribuíram para o aumento da impopularidade do imperador. Outro fator ainda, o desregramento moral de Dom Pedro I, que tinha várias amantes, dentre elas a principal, a favorita, a Domitila de Castro e Melo, a famosa Marquesa de Santos, amante oficial do imperador. Imperador que, a propósito, era casado com Dona Leopoldina, da Casa dos Habsburgo, filha do rei da Áustria, que acabou, a propósito, falecendo no Brasil. Depois, Dom Pedro se casou com uma outra princesa, Maria Luísa.
Outro fator importante aqui, meus amigos, a Noite das Garrafadas, que aconteceu no Rio de Janeiro em 13 de março de 1831. Dom Pedro havia viajado para Minas Gerais, foi lá sufocar uma revolta, foi lá acalmar os ânimos da população mineira, mas foi muito mal recebido. Na volta para a capital, para a sede do Império, Rio de Janeiro, os portugueses iluminaram a cidade para recepcionar o imperador, fazer uma festa de boas-vindas para o imperador Dom Pedro I. Mas os brasileiros que já estavam pé da vida com o Dom Pedro, que já estavam criticando seu governo, resolveram estragar essa festa. E isso acaba gerando um grande quebra-quebra na cidade do Rio de Janeiro, evento que ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Dom Pedro tenta conseguir uma conciliação com os brasileiros, com os políticos brasileiros e promove então o Ministério dos Brasileiros, em substituição ao Ministério dos Marqueses. Mesmo assim, não consegue acalmar essa situação de extrema instabilidade política, com críticas na imprensa. Todos esses fatores combinados, crise econômica, instabilidade política, impopularidade, Noite das Garrafadas, críticas na imprensa, tudo isso, esse vulcão entra em erupção. E aí Dom Pedro, não suportando mais essas pressões políticas, acaba abdicando do trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Dom Pedro abdica do trono brasileiro em favor de seu muito amado filho, Pedro de Alcântara, que à época era menor de idade, não poderia assumir tamanha responsabilidade. Então, o que acontece? Vai ter início o período regencial. Dom Pedro abdica do trono brasileiro, vai para Portugal lutar contra o seu irmão, Dom Miguel, que havia usurpado o trono português. Dom Pedro derrota Dom Miguel, recoloca sua filha, menor de idade, 6 anos, no trono português, Dona Maria da Glória, e acaba falecendo em Portugal. Perfeito? A abdicação de Dom Pedro, 1831, terminando este quadro extremamente complicado, esta grave instabilidade política vivida pelo Brasil naquele contexto histórico, que termina, evidentemente, com a abdicação e o início do chamado período regencial brasileiro, o período que perdurou durante a minoridade de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, mas esse já é um assunto que nós vamos ver numa aula posterior. Por enquanto, é só. Um grande abraço para você que estuda bastante, para você que está botando fé, acreditando aqui no LACENEM, a melhor equipe do Brasil. Grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.